Graça e paz, queridos. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a vida de Gideão, esse grande homem de Deus que foi escolhido para libertar o povo de Israel. Lembrando que Gideão foi alguém escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Já faziam 7 anos que os midianitas estavam sob o comando do povo de Israel. E Gideão foi um homem escolhido por Deus para que libertasse o povo de Israel da mão dos midianitas. E nesse vídeo nós continuaremos estudando e vendo tudo aquilo que Gideão fez para que ele fosse um vencedor, para que realmente ele assumisse o chamado que Deus tinha para a vida dele e para que ele libertasse o povo de Israel. Gideão, ele foi chamado em um tempo de crise. Gideão ele foi chamado em um tempo que as coisas não estavam fáceis, em que o povo estava escravizado pelos midianitas. A Bíblia nos conta que os midianitas, sempre quando o povo de Israel ia colher os frutos daquilo que ele plantou, os midianitas invadiam o território de Israel e faziam saques. Simplesmente acabavam com a colheita do povo de Israel. Então, realmente, o povo de Israel, nessa época, estava vivendo uma crise muito forte, uma crise grande. Porém, Gideão, de acordo com o seu chamado, com o seu propósito, ele nos mostra como nós podemos vencer essa crise. No primeiro vídeo sobre a vida de Gideão, nós falamos sobre a questão de assumirmos a identidade que Deus tem preparado para nós e evitarmos competições e comparações. E nesse vídeo, nós seguiremos falando de fatores importantíssimos que Gideão aplicou para que pudesse cumprir o seu chamado, para que pudesse cumprir o seu propósito, cumprir a sua missão mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis. E analisando a vida de Gideão, na sequência desses fatores, nós vemos que Gideão praticou um código muito valioso, uma chave que é mestre para muitas outras portas, que é a honra. Gideão praticou o código da honra quando teve um encontro com o anjo do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 18, assim: Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que volte. Então, nesse momento, é quando Gideão identifica que existe um anjo do Senhor diante dele. Porém, Gideão, como era um homem temente a Deus, um homem realmente chamado por Deus, ele sabia que a primeira coisa que ele deveria fazer aquele anjo enviado por Deus era honrá-lo. E quando Gideão identifica aquele anjo na frente dele, ele fala: espera aqui, não saia daqui, que eu vou lá buscar a minha oferta, que eu vou lá buscar o meu sacrifício para ti, e já retorno. Gideão, a primeira coisa que ele fez foi honrar. E a honra tem um grande poder no mundo espiritual. O código da honra é um código valioso, é um código que abre portas. A honra, quando praticada, ela tem o poder de liberar sobre nossas vidas milagres, dons, talentos que estavam retidos. Nesse caso, a honra que Gideão teve com esse anjo liberou sobre Gideão uma capacidade de dominar e de liderar o povo de Israel. Vocês sabem, nós falamos no outro vídeo que Gideão, quando foi chamado para sua missão, ele questionou o anjo. Como assim eu vou livrar o povo de Israel? Eu que sou da família mais pobre da tribo de Manassés e sou o menor da casa de meu pai. Mas o código da honra, quando Gideão decide honrar a Deus através desse sacrifício para o anjo enviado por Deus, naquele momento é liberado sobre a vida de Gideão uma unção de conquista, uma unção de ousadia, uma unção que levou Gideão, sim, a liderar o povo de Israel e vencer a batalha. Por isso, nós nunca devemos deixar de lado o código da honra.
Então, nesse vídeo, você que está anotando, anote. A primeira coisa que Gideão fez é praticar o código da honra. Mas, afinal de contas, o que é honra? Uma breve explicação do dicionário diz que a honra é uma atitude que se destaca das demais. É um ato de venerar, de glorificar, de exaltar. E nós devemos honrar a Deus. Nós devemos exaltar a Deus, glorificar a Deus. Nós devemos ter diante de Deus atitudes que se destacam das demais que nós temos. Entenda uma coisa, diante de Deus, você tem que procurar honrá-lo, procurar glorificá-lo, exaltar o nome dele. E foi isso que Gideão fez. A partir do momento que ele identificou que era um anjo enviado por Deus, ele decidiu honrar. Ele decidiu ser fiel. E isso desencadeou sobre a vida de Gideão algo muito poderoso. Algo que proporcionou a ele fazer algo que nem ele mesmo acreditava, que era libertar o povo. Nem Gideão, olhando para o seu passado e para as suas origens, acreditava que ele poderia fazer isso. Mas ele fez, por quê? Porque a honra é capaz de destravar no mundo espiritual bênçãos, dons, talentos sobre nossas vidas e milagres também. Pratique o código da honra com Deus. Glorifique a Deus. Deus, ele tem que ser realmente Deus em nossas vidas. Ele tem que ser Senhor. Isso é honrar a Deus, é tratar Ele como nosso Senhor, como nosso Deus, realmente como nosso Rei. Aí nós estamos começando a colocar o código da honra em prática. E no momento que nós colocamos esse código em prática, coisas no mundo espiritual estão sendo destravadas sobre nossas vidas. Portanto, pratique a honra. E na sequência do texto, Gideão, ele começa o seu chamado. Em Juízes capítulo 6, versículo 22, diz assim: Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Nesse momento, a vida de Gideão foi transformada. Nesse momento, girou uma chave. A partir do momento que Gideão, ele reconhece que era um anjo do Senhor e honra a esse anjo, uma chave gira na vida de Gideão. E ele começa o chamado dele. Ele começa o propósito pelo qual Deus o chamou. E a palavra diz que aqui naquela época o povo de Israel tinha se perdido, estava praticando a idolatria, estava idolatrando a Baal, tinha deixado Deus de Israel de lado e estava idolatrando Baal. E quando Gideão ele é chamado por Deus, a primeira coisa que ele faz é derrubar o altar de Baal que tinha na casa de seu pai. Veja bem, o pai de Gideão estava cometendo esse grande pecado que é a idolatria. Mas Gideão, chamado por Deus, começa, além de transformar a sua vida, transformar a vida das pessoas que o cercam. E a transformação começou pela família de Gideão, pelo seu pai. Porque o seu pai tinha uma estátua de Baal nos fundos da sua casa. Então Gideão vai lá, derruba aquela estátua e começa a movimentar o povo para aquilo que Deus tinha o chamado. Entenda uma coisa, quando você tem um encontro com Deus, quando Deus te chama, as pessoas que te cercam começam também a ser transformadas. Você viu a importância disso? Você viu a importância de você realmente obedecer aquilo que Deus tem para a tua vida? De você honrar a Deus? A primeira pessoa transformada foi o pai de Gideão. E para você que está assistindo esse vídeo, se os teus familiares ainda não são convertidos, se os teus familiares ainda não aceitaram Jesus Cristo, você precisa que eles vejam que Deus transformou a sua vida. Realmente. Você precisa ter uma conversão genuína. Porque através do seu testemunho é que os seus familiares, seus amigos mais próximos vão começar a notar em você a diferença e vão começar a querer saber o que é isso que você tem experimentado de tão bom.
O seu testemunho vai converter os seus familiares, seus parentes, seus amigos. Portanto, nós precisamos sim ter uma vida transformada por Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos que ter uma transformação em nossas vidas. Assim como Gideão teve. A transformação na vida de Gideão já começou a transformar também a vida do seu pai. E, consequentemente, foi transformando a vida de todo o povo de Israel. Mas porque Gideão deixou que Deus trabalhasse na sua vida. Gideão assumiu o papel que Deus tinha para ele. E nós precisamos entender que nós temos que, além de transformar as nossas vidas e das pessoas que nos cercam, nós precisamos motivar aqueles que estão próximos da gente. Gideão, quando ele começou a batalha, quando ele começou a sua estratégia de guerra para libertar o povo de Israel, ele procurou pessoas para ajudar, ele montou uma equipe, porque ele entendeu que ele precisava de pessoas para cumprir aquela missão. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos de pessoas. Entenda uma coisa, o reino de Deus é feito de pessoas para abençoar pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Então Gideão ele começou a chamar as pessoas para que combatessem junto com ele. Quando Deus transforma as nossas vidas, Ele transforma para que nós venhamos também a motivar a transformação em outras pessoas. O nosso testemunho vai transformar automaticamente aqueles que estão próximos da gente. Mas e os que não estão próximos? Gideão foi alguém que marcou a sua geração. E você? Você também quer marcar a sua geração? Você quer ser como Gideão, que transformou a sua geração, que tirou o povo de Israel da escravidão e deu ao povo de Israel 40 anos de paz? Então você precisa motivar as pessoas. Você precisa liderar as pessoas. Você precisa tratar bem as pessoas. Você quer ver como Gideão ele procurou pessoas para ajudar ele? Em Juízes 6:35 diz assim: enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Entenda uma coisa, sozinho não se chega a lugar nenhum. Nós precisamos aprender a influenciar as pessoas, a influenciar elas a seguirem uma vida cristã com Deus. Entenda isso. Gideão ele teve uma preocupação em chamar outras pessoas para que combatessem junto com ele. De repente nem precisasse tanta gente, mas Gideão se preocupou porque ele sabia que ele chamando essas pessoas estariam no mesmo propósito que ele, estariam na mesma visão que ele. Gideão nesse momento ele estava formando uma equipe de combate. Seja você também um agente transformador da sua geração. Seja você também um agente motivador da sua geração. Não se contente em apenas fazer a sua parte, ficar apenas para você e não externar, não transbordar isso para os outros. Nós precisamos transbordar aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos transbordar para as pessoas o amor que Deus tem derramado em nossas vidas. Nós precisamos transbordar para as pessoas a motivação que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós precisamos transbordar para as pessoas a esperança que Deus tem colocado em nossos corações. Nós precisamos transbordar para as pessoas essa motivação que nos carrega, que nos impulsiona todos os dias. E foi isso que Gideão fez. Ele transbordou para as demais tribos essa motivação, essa esperança, essa convicção, e as pessoas o seguiram. Seja também um agente transformador, seja um agente motivador, faça a diferença na tua geração. Não se contente em apenas
fazer aquilo que você acha que você tem que fazer para si mesmo, sendo que de repente do seu lado tem um irmão que precise ser motivado, ser incentivado. De repente, mais perto do que você imagina, tem alguém que precisa só de uma palavra que vai sair da sua boca para seguir em frente. Tem pessoas que estão parando, que estão desistindo, porque não existem pessoas que querem transformar a geração. Não existem pessoas que querem mudar a sua geração. Nós precisamos ser como Gideão. Nós precisamos ser como Gideão. Ser transformadores da geração, ser motivadores e incentivadores, colocar as pessoas para frente, colocar as pessoas para crescer, para evoluir. E nós só vamos ser agentes transformadores da nossa geração quando estivermos firmados em Deus, quando assumirmos o papel que Deus tem para a gente. Amém, queridos? Não esqueça, honre a Deus, deixe que Deus transforme a sua vida e da mesma forma que Deus transformou a sua vida, transborde essa transformação para a vida das outras pessoas. Transborde, sem limite, apenas transborde o amor que Deus tem derramado para a tua vida. Seja um agente transformador da tua geração, assim como Gideão foi. Amém, meus queridos? Não esqueça, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus colegas, curte esse vídeo e até o próximo. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.